dentro da série Instituto Gunnar Vingre, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o profeta Zacarias. Prosseguindo nosso estudo, dantes interrompido, entramos agora no livro de Zacarias, no capítulo 10, para darmos sequência àquilo que temos considerado e que tem sido no livro de Zacarias, primeiramente o estudo de uma primeira parte, que foi até o capítulo 8, profecias da reedificação do templo em Jerusalém. E a segunda parte, onde agora estamos, a partir do capítulo anterior, capítulo 9, falando de profecias a respeito de Israel e do Messias. Estudamos o capítulo 9 anteriormente, mostrando a intervenção do Senhor a favor do seu povo, e chegamos no capítulo 10, época agora diferente, em que Deus está estendendo as mãos para o seu povo, ainda que o povo não está tão bem ainda, porque retornava do cativeiro, estava cheio de vícios e desconhecimento das coisas de Deus, mas Deus vinha para operar. Já estudamos Esdras, em que Deus operava em Esdras o ensino do povo para conhecer os mandamentos de Deus e assim o povo andar no caminho da justiça e para receber a bênção de Deus. Entramos, portanto, no capítulo 10, ainda nesta época de bênçãos, quando da parte do Senhor, no verso 1, podemos ler a palavra que diz: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Observe, é só pedir. Pede, o Senhor está querendo abençoar o povo. Se pedir, Deus vai mandar para o povo o que é necessário. Espiritualmente o sentido é melhor, a graça de Deus para o povo. Mas se alguém estiver só olhando em termos materiais, Deus daria água, faria crescer no campo a vegetação, trazendo frutos, alimento para o povo. Como também, já vimos antes, a operação de Deus física em restaurar Israel, Jerusalém, reconstruir o templo, mas tudo isso era figura da ordem espiritual, em que Deus preparava o seu povo para ser a sua casa, sua morada em espírito. Mas o Senhor alerta no verso 2, dizendo, relembrando, os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e descrito sonhos vãos. Para o povo estar atento, não confiar em adivinhação, nem ir atrás de ídolos, de forma nenhuma. Por causa disso já houve o desastre anterior, e quando andavam atrás destas coisas, eram ovelhas que não tinham pastor, e a calamidade caiu sobre eles. Pelo que no verso 3, Deus, relembrando esta época anterior, volta a falar contra os pastores. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Deus agora quer abençoar. Deus quer operar no meio do povo. É Ele que quer atuar. Ele vai repreender aqueles que foram maus pastores e Ele mesmo vai estar visitando o seu povo. A mesma palavra de Ezequiel 34. Eu mesmo irei atrás das minhas ovelhas. Palavra que outros profetas também diziam. Verso 4, outra vez, falando do Messias, se diz, dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra,
dele juntamente sairão todos os exatores. Paremos no verso 4. É ele que é a pedra de esquina. Observe esta colocação aqui em Zacarias, tendo sido citado antes que estaria na mão de Zorobabel uma pedra especial, pedra provada, pedra fundamento do templo de Deus, e agora volta a falar sobre esta pedra. Não só nosso Senhor, nosso Deus, como pedra de esquina, noutra forma de ver, ele é a estaca, no sentido do tempo que habitava em tendas, a estaca dava firmeza para esticar as cortinas e a cobertura da tenda. Ele é o apoio para se fazer a casa de Deus, tanto no sentido da alvenaria, prédio melhor, pedra é o alicerce, ou uma estaca firme para segurar a tenda de habitação de Deus no meio do seu povo. Ainda dele o arco de guerra, a guerra é do Senhor, palavra de Davi. Outra vez, dele juntamente sairão todos os exatores, os líderes. É de Deus que vêm os líderes adequados para conduzir o povo no caminho que Deus quer, para que não sejam ovelhas, um rebanho que não sabe para onde está indo, ou o rebanho que seja conduzido à matança. Capítulo 10, observe como é bonito nessas citações do Senhor, e que ele iria fazer os líderes, aqui chamados de exatores, verso 5, como valentes, que entrariam na peleja, vencendo os inimigos, porque o Senhor dos exércitos estaria com eles. É Deus com aqueles que ele prometia levantar para fazer uma obra que ele tinha propósito de fazer a favor do seu povo, obra de salvação. Daí eles vão entendendo que já estava em cumprimento isso, porque Deus já levantou Ageu, já levantou Esdras, já levantou Zorobabel, já levantou o sumo sacerdote Josué, e agora outros homens vão ser levantados como homens valentes para fazer a obra de Deus. Daqui a pouco estaremos entrando em Esther, em Neemias, e vamos ver que Deus de fato cercou aquela época de homens de grande destaque, porque Deus tinha um propósito a fazer a favor do seu povo. Em sequência, vamos estar lendo ainda o verso 6, mostrando esta época diferente em que Deus queria mudar tudo. Diz assim: fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles. Serão como se não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Então Deus agora estava mudando o cativeiro. Até então, repreensão, correção dura sobre um povo rebelde. Mas passada esta correção, era a época de abençoá-los e levantar de novo o seu povo, pelo que as promessas sobre eles são grandes, conforme no verso 7 vai dizer que Deus vai trazer alegria no coração dos homens. Aqui fala em termos de vinho, sentido físico era vinho mesmo, que alegra, mas Deus está querendo falar no sentido espiritual, o seu povo alegre pela operação de Deus no meio deles. Dando sequência ainda, o Senhor fala de repreender as nações grandes, poderosas, como o Egito e a Síria, e Deus estaria com o seu povo de uma forma tal. E o verso 12 diz: e eu os fortalecerei no Senhor Deus, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Agora não haverá ninguém para perturbá-los, nem Egito e nem a Síria, que foram países que no passado trouxeram grandes desastres a Israel. Mas agora não haverá nada disso mais.
é um tempo diferente. Deus quer abençoar o povo. Entretanto, quero lembrar isso, que é uma época que não chega a ser muito longa. É uma pequena ajuda de Deus para arrancarem num propósito de restauração da nação de Israel, porque daqui a pouco outras dificuldades vêm sobre o povo de Israel e que não estão escritos nas Sagradas Escrituras, mas a história geral isso tem citado. Sabe-se que num período depois de Malaquias, muita luta se levantou contra o povo de Israel, mas as promessas eram grandes daquilo que Deus tinha que fazer, e o aviso da luta já tinha sido dado quando por Daniel veio a mensagem: tudo será reedificado, mas em tempos angustiosos. Tempo de angústia. Mas agora o povo não estava em condição de ter provação grande, pelo que Deus se empenhava fortemente a favor de Israel. Entrando no capítulo 11, nós vamos ter aqui o Senhor, como tinha prometido, de cuidar do seu rebanho. Ele se apresenta para ser o pastor das ovelhas. Mas, entretanto, vamos também aqui ter a profecia e a previsão de que o Messias, que veio com toda a boa vontade a favor do seu povo, acaba sendo rejeitado pelos seus. Assim, após umas primeiras palavras do capítulo 11, no verso 4, temos esta afirmativa: assim diz o Senhor, meu Deus, assim fala Zacarias, apacenta as ovelhas da matança. O que Deus falou em Ezequiel, o que há pouco acabamos de ver no capítulo 10, que Deus iria encontrar o seu povo, as ovelhas da matança, aqui se repete. Deus se apresenta para apacentar as suas ovelhas, ovelhas que até então estão servindo para a matança. Mas observem, verso 5 eu faço questão de ler por causa de uma implicação no tempo moderno. Diz assim: cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor Deus, porque me hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Aqui está a gravidade, irmãos, do que vemos a mídia sempre levantando, apontando e criticando no meio evangélico. Pastores que apacentam-se a si mesmos, pastores que estão à frente de poderosas igrejas no sentido financeiro e que atuam de uma forma tal que aos olhos do mundo é um escândalo, porque em vez de ir em encontro das necessidades do rebanho do povo, estão se enriquecendo, tendo mansões, milhões e milhões em bancos no exterior e vai para aí afora, mas não está dentro da palavra. E eles acham que estão sendo abençoados por Deus, porque têm se enriquecido à custa da obra da religião. Mas Paulo já disse: farão de vós negócio. Precisamos estar atentos, porque o tempo é difícil e muitos acham que estão abençoados, são ungidos por Deus, porque têm se enriquecido. Olha, essa não é a bênção principal. A bênção principal, conforme disse Jesus, é ter um nome escrito no livro da vida. E é um perigo de estarem enriquecidos, mas serem enquadrados nesta palavra, que também Ezequiel, no capítulo 34, já disse: pastores que apacentam a si mesmo e não cuidam das ovelhas. Mas o Senhor Deus é contra os pastores gananciosos, mercenários, e quer ir a favor das ovelhas e cuidar das ovelhas. Verso 7:
E diz o próprio Deus: eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, a uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. O próprio Deus, cumprindo a palavra que está em Isaías, de que ele viria e estaria entre nós, o Emanuel, Deus conosco, ele vem ao nosso encontro. É o que os pastores ouviram o coro celestial dizer: paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Deus se apresentou suave para salvar e estabeleceu laços. Muitos aspectos pode ter esses laços. Um dos laços principais que eu quero destacar: ele se fez igual a nós, tomou a nossa humanidade, a nossa natureza, se fez homem como nós. O próprio Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Observe como o Senhor agiu em favor do seu povo. Muito bem. E quando o Senhor vem, começa a atuar no meio do seu povo. Verso 8: destruí 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma. O Senhor vindo e se apresentou, reprovando ações de pastores, ações impróprias. 3 pastores, se formos procurar na Bíblia, é difícil achar isto. Quem são esses contra quem o Senhor se levantou para dar alívio ao seu povo? Mas quando Jesus veio no seu nascimento, já tínhamos um grande inimigo do povo de Israel, o próprio Herodes, rei da Judéia, um inimigo reinando sobre o povo de Deus, e estava debaixo do domínio romano. Será isto? Quais são os outros? Portanto, o importante é que o Senhor veio intervindo a favor do seu povo. Mas, infelizmente, aqui nós lemos o final do verso que diz: também a sua alma teve fastio de mim. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esta palavra, irmãos, é dita antes, bem antes de Jesus vir. Está claro. Verso 9: e eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra; o que for destruído, seja; e as que restarem, comam cada um a carne da sua companheira. Palavra forte. Mas se manifestou a luz, não querem a luz, então deixa eles nas trevas. Veio a verdade, não quiseram a verdade, por amarem a mentira, sejam entregues à mentira. É a forma de Deus recompensá-lo conforme a escolha que quiseram fazer. Rejeitaram o Senhor, o bom pastor, então tome sobre eles o que eles estão procurando, para a infelicidade deles mesmos. É como hoje, o Senhor se apresenta como Salvador, e quantos não fazem caso disso? Mas Ele é também juiz, e este tempo de julgar certamente chega. Assim, no verso 10 do capítulo 11, continua a profecia da atuação de Jesus, quando se diz: e tomei a minha vara suavidade, e a quebrei, para desfazer o meu concerto, que tinha estabelecido com todos estes povos. Veio para salvar, não quer como Salvador, então rompe-se isto. Para muitos o concerto já está quebrado, tal qual no tempo de Moisés. Deus acaba de apresentar com um concerto e quebra um concerto. Então está desfeito. Não porque Deus desfez, mas eles desfizeram por si mesmos. Continuando, a palavra do verso 11 é bonita, se nós entendermos. Diz assim: e foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isso era palavra do Senhor Deus. O Senhor se
voltar contra, o Senhor quebrar a aliança com eles, aliança que eles primeiramente desfizeram, vinha de Deus. Quem esperava em Deus entendeu tudo isso. Mas observe que não é a maioria, são poucos, que em meio a tantas coisas que acontecem, notam a operação de Deus e permanecem fiéis. Quantos que, no que acontece neste mundo atualmente, em termos religiosos, preferem desistir de Deus. Mas não é para desistir, já tinha avisado que viria apostasia, mas aquele que for fiel até o fim, será salvo. É o mesmo caso aqui. Se os males vêm, se a iniquidade multiplica, deixa quieto, espera no Senhor, porque isso é cumprimento que Ele falou. Continua a palavra no verso 12. O Senhor agora pede o seu salário. Bom, se não me querem mais como pastor, pelo menos me paguem. Qual o meu salário pelo tempo que eu trabalhei para vocês? Isso aqui, não que o Senhor faça conta disso, mas é para provocar mais uma informação. E diz aqui que pesaram o seu salário, 30 moedas de prata. E no verso 13, o Senhor diz: lança isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as lancei fora ao oleiro na casa do Senhor. Paremos um pouquinho. Na verdade, não foi salário que pagaram a Jesus, foi o preço de traição. Mas vale essa expressão, é a avaliação que o Senhor teve. Avaliaram quanto valia Jesus? 30 moedas de prata, tá bom? Preço de escravo? Preço de servo. 10 leprosos curados de uma vez, Bartimeu curado da cegueira, outro leproso limpo, vários coxos que andaram, não sei quantos cegos, outros curados, mortos ressuscitados, multiplicação de pães. Final, quanto que ele vale? 30 moedas de prata. E aí vem a beleza, a precisão profética, quando a palavra da parte de Deus se diz assim: belo preço, lança fora isso, arroja isso ao oleiro. O verso 13 começa assim, umas primeiras palavras: lança isso ao oleiro. No final disso, e as lancei ou arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Mas como isso? É quando precisamos abrir Mateus e ver a palavra que está em Mateus capítulo 26, no verso 15, Mateus também 27, versos 9 e 10, quando o trato com Judas Iscariotes foi de o preço para entregar Jesus, 30 moedas de prata, e depois que Judas, quando viu Jesus sentenciado à morte, lhe sobreveio um remorso e vai lá ter com os sacerdotes para devolver as moedas. Os sacerdotes disseram: isso é contigo. E ele lança as moedas no templo, lá no templo, diante dos sacerdotes, cumprindo exatamente isso, na casa do Senhor. E os sacerdotes olham com as moedas de prata na casa do Senhor, vão lá, catam, pegam cada uma das moedas, pois diz assim: é preço de sangue, não é lícito lançar na salva de ofertas. Observe que eles mesmo entenderam que foram homicidas e combinam: vão comprar um campo com esse dinheiro para a sepultura dos peregrinos que morrem em Jerusalém. E ficou esta palavra, e este campo era um campo de um oleiro. Então lança o oleiro na casa do Senhor. Quem na época lia isso podia ficar embaraçado: como é isso, oleiro, casa do Senhor? Mas também a casa do Senhor é a casa do oleiro das nossas almas também. Quem pode entender estas coisas? Mas aconteceu tanto no sentido espiritual como no sentido físico. Comprar o campo de um oleiro com aquelas moedas
o salário do Senhor, 30 moedas de prata. E o verso 14, então diz: então quebrei a minha segunda vara, laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Pronto. Agora, encerra este aspecto de um povo de Deus, Israel, na figura físico que o Senhor rompeu de vez. Tem muita gente atrás ainda do Israel carnal. Por que ir atrás de um Israel carnal se existe um Israel espiritual? E os laços com Israel carnal já estão rompidos. Já está rompido. Na verdade, a salvação é para todas as nações, até para o israelita carnal. Mas quando ele aceita Jesus, ele deixa de ser israelita segundo a carne e passa a ser segundo o Espírito na fé, pelo que o seu comportamento e a sua forma de vida é totalmente diferente de um judaísmo antigo ou mesmo moderno. Continuando ainda a palavra, não terminou aqui, porque logo depois o Senhor fala a respeito de que, já que não quiseram o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, em repetição ao verso anterior que já comentamos, se diz aqui no verso 15: e o Senhor Deus me disse, toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato. Verso 16: porque eis que levantarei um pastor na terra que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não sarará doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Quem não tem o Senhor por seu pastor, está entregue a um pastor qualquer, insensato. No outro lugar, mercenário. E o verso 17, outro alerta: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. E vem palavras de reprovação e de juízo contra aqueles que, estando na posição de líderes de um rebanho, não atuam conforme o coração de Deus. Ainda que Deus possa estar levantando pastores assim, insensatos, mas são para as ovelhas que estão escolhendo os seus pastores e não tem o Senhor Jesus como seu verdadeiro pastor. Vivemos uma época assim que as pessoas ficam procurando igreja e pastor, procurando pregador e profeta. Cuidado, cuidado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Observem esse particular. Precisamos entender estas coisas. Continuando a palavra, entramos no capítulo 12, ainda falando sobre o Senhor, segundo a profecia do Senhor, do Messias. E aqui temos, irmãos, nesses capítulos diversos, muita mensagem, anúncio prévio do que aconteceria. Destaque-se aqui que, de forma repetida, vamos estar observando que a mensagem é naquele dia, naquele dia, naquele dia. Então Zacarias, da parte de Deus, anunciava um dia que viria, mas atentemos nós, não é um dia 24 horas, não é um dia humano, porque as palavras e os acontecimentos que vão ser citados referem-se mais a uma época. E podemos dizer que a época é o agora, que na palavra de Deus se chama o hoje, o tempo que se chama hoje. Se os profetas antigos diziam haverá um dia e naquele dia, agora não podemos mais falar isso, porque já chegamos a esse dia, e esse dia é hoje. Ontem foi hoje, hoje é hoje, amanhã, se tivermos esse dia, ainda será o nosso hoje. Pelo que podemos entender
que esse dia anunciado é todo o período da chamada por nós dispensação da graça na face da terra após Jesus se manifestar. Assim, vamos lendo, capítulo 12, verso 1 e 2. Atenção, não são algumas vezes palavras fáceis, não. Algumas palavras são difíceis. Mas vamos ver se Deus nos dá graça para nós estarmos explicando um pouco mais. Assim diz: peso ou sentença da palavra do Senhor Deus sobre Israel. Fala o Senhor Deus, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. Leio ainda o verso 3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Muito bem. Chamo a atenção que este aperto de todas as nações contra Jerusalém não é algo que sucederia ao acaso, ou uma investida com um princípio no próprio inimigo. É uma investida provocada pelo próprio Deus. Observe, por favor, o capítulo 12, quando Deus diz, é Ele, eis que porei. É o Senhor que vai fazer. Verso 3, e acontecerá naquele dia que farei com que todas as nações venham contra Jerusalém. Atentem a isso. Muitas vezes as pessoas no dia de hoje falam do mal, o mal operando, nas trevas atuando, mas tem coisa que é Deus que manda, justamente para a prova dos que são fiéis. Assim, nesse capítulo 12 que nós estamos lendo, Deus promete levantar todas as nações contra Jerusalém. E seria uma situação tão difícil que até quem quisesse ajudar Jerusalém se coloca também em dificuldade. Mas essa Jerusalém não é a Jerusalém terrestre, é a Jerusalém celestial. Já terminou o tempo das figuras, estamos em tempo espiritual, e a cidade de Deus e dos salvos é Jerusalém, a habitação de Deus. Não é Jerusalém de baixo, conforme Paulo destaca em Gálatas capítulo 4. A nossa Jerusalém é a de cima, é a espiritual, a qual é mãe de todos nós. Porque a Jerusalém terrestre é serva, é escrava com os seus. Paremos. E muitos estão esperando um tempo por vir, em que a Jerusalém terrestre vai ser cercada por todas as nações e o Senhor virá para livrar o Israel carnal. Não, não e outra vez, não. É o cumprimento do que também o salmista já disse, Salmo 2. Podemos destacar o Salmo 2, vendo algumas palavras que ali estão escritas bem claro. Porque se amontinam as gentes, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Olha aí, os povos se levantando contra o senhorio de Deus. Verso 4, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. E depois no verso 6, o Senhor dizendo: eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. E segue a palavra
do Salmo de número 2. Aí está. Jesus é dado como o rei, e as nações têm aceitado isso? Os que legislam na causa do Senhor ou contra ele? Agora, lembremos também que está escrito em Atos dos Apóstolos também. Gostaria de lembrar daquela passagem em que, tendo os apóstolos Pedro e João sido ameaçados para não pregar mas em Jerusalém, tendo esta proibição, eles saíram de encontro à igreja reunida e apresentaram esta questão. Está em Atos capítulo 4. Leia o primeiro verso 18. Quanto à proibição. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Verso 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Verso 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Segue a palavra. Verso 23. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Observe que os apóstolos e a igreja reunida mencionam o Salmo de número 2. E agora eles interpretam dizendo, verso 26, levantaram-se os reis da terra e os príncipes e se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Estão observando? Vai acontecer isso? Não, já estamos em pleno acontecimento, desde Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Os romanos, também o povo de Israel contra o Senhor. E depois que o evangelho se espalhou por todo o mundo, quantos eram contra? Por exemplo, lá em Éfeso, em que a multidão clamava: grande é a Diana dos Efésios. E em Atenas, o pessoal ainda preso aos deuses que conheciam, que não conheciam, porque cultuava tudo quanto era Deus, menos ao Deus verdadeiro. Aí está. Então não vai acontecer, já está acontecendo. E quem é que tem percebido isso, a grande perseguição e luta e oposição ao evangelho? Muitos não estão vendo. Não estão vendo. E acham que o Brasil é um país em que Deus abençoa. Deus abençoa, mas é um país ingrato, porque olhem as leis e a corrupção que desgraça toda a nação. Mas, diante disso, como disse antes, verso 29, o que os apóstolos e a igreja primitiva clamavam, que nós devemos estar clamando também. 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho, Jesus. Então não é coisa para o futuro, é já presente entre nós esta palavra de Zacarias, capítulo 12, os primeiros versos: todos os povos contra a igreja, a nação, o Israel de Deus em espírito. Continuando,
Vamos entender outra vez. Volta a carga. No verso 4 e verso 5, quando diz: naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles, e sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Deus atua nesse combate contra o seu povo. O Senhor trabalha pelo seu povo. Observe, ele levanta todas as nações contra o seu povo e luta, só que a favor do seu povo. E o verso 5 é bonito e precisamos estar atentos a isso. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Onde está a nossa força? Onde está a nossa força? No Senhor nosso Deus, sim, mas também nos habitantes de Jerusalém. Qual Jerusalém? A celestial. Quem é de Deus? Os santos unidos são a força que vence todos os povos que nos são contrários, e o Senhor nosso Deus conosco. Portanto, muitos estão esperando a política, muitos estão esperando os políticos, muitos estão esperando, e vai aí reticências. Não, a nossa esperança tem que estar nos que são de Deus, que tem a sua habitação em Jerusalém e no próprio Deus, não no político que é só político. Se algum irmão que é de Deus está na política, que ele atue a favor do povo de Deus, mas nossa confiança não está só nele, está em Deus e todos os mais que são do Senhor. Aí continua a palavra no verso 6, a máxima continua: naquele dia, porei o chefe de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha. Paremos. Aquele que é do Senhor é como uma chama debaixo de lenha. O que vai acontecer? Vai pegar fogo. Irmão, se ao nosso redor não há fogo, é sinal que nós não estamos sendo chama do Senhor. Porque o Senhor falou que nós seríamos como chama de fogo em meio à lenha. Então, onde estamos tem que haver fogo de Deus queimando ao nosso redor, porque fomos enviados para espalhar este fogo. No tempo passado, de Jesus mesmo, Jesus diz: cuideis que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer o quê? Espada e fogo. E que mais quero, se este fogo já está aceso? Lucas capítulo 12, o verso 50 e versos outros. Aí está. Mas qual é o sentido da espada? Não é guerra não, irmãos, não é morte física, é separação do que é de Deus do que não é. É espada do Espírito, a palavra de Deus. Aí está. E o Senhor quer que o fogo pegue, ou que o fermento venha levedar a massa em redor. Deus espera mais de nós, irmãos, mais e mais. Vamos fazer uma boa fogueira em nosso redor, por toda Guaratinguetá e outras cidades vizinhas, e se for mais longe também. Precisamos entender essa palavra profética. Deus quer usar-nos desta forma. Continuando, no verso 6 ainda, no final diz: e consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Paremos. Essa profecia estava sendo dita onde? Aonde estava sendo falada essa profecia? Zacarias profetizava aonde? Em Jerusalém destruída, que estava no processo de reedificação. Ele já estava em Jerusalém. Então onde é que é Jerusalém mesmo? Ficou aí no ar. Ele falando em Jerusalém terrestre e dizendo que Jerusalém mesmo seria habitado. Onde que é Jerusalém de verdade? Então está nesta palavra a previsão de nós estarmos habitando em lugares celestiais. Será que alguém tem entendido isso? Andando pelas ruas da cidade,
não se vê na cidade, mas se vê em lugares espirituais? Isso que nós precisamos entender. Aqui mesmo, onde estamos nós reunidos? Entre quatro paredes? Num bairro? De uma cidade, de um estado, de uma nação? Se estivermos ligados ao Senhor em verdade e em espírito, nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. O sentido é espiritual, acontece em espírito. Nós estamos diante do trono de Deus. Continuando, verso 7: e o Senhor Deus primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Difícil essa palavra, mas podemos entender que o Senhor tem uma sequência, uma ordem de atuação. A salvação é primeiramente para os que estão perto e também para os que estão longe. Tanto que vemos que Jesus primeiramente veio aos que são seus, aos judeus, aos que eram próximos, por causa da promessa feita aos pais. Mas, entretanto, a salvação é para todos. E continua, como Paulo disse, salvação primeiramente para o judeu, depois para o grego. E no outro lugar, na hora da condenação, primeiramente para o judeu e depois também para o grego. Então temos aqui uma ordem. O Senhor traz a salvação de uma forma equitativa sobre todos, tendo apenas essa orientação de a quem primeiro. Continuando, verso 8, a máxima: naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi como Deus, como um anjo do Senhor diante deles. O que está dizendo aqui? Se alguém aqui fosse fraco, que anda tropeçando, entretanto ele será mais forte como Davi. E a casa de Davi, seja um grupo desses, é como a casa de Deus. O que quer dizer isso, moço? É aquela palavra que Jesus disse. Falando de João Batista, Jesus disse: não houve outro que fosse maior do que João Batista. Então João Batista seria maior do que Moisés, Davi, Elias, Eliseu, o próprio Zacarias, porque Jesus disse: não houve outro que fosse maior do que João Batista. Mas Jesus complementa a palavra dizendo: entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Não no sentido pessoal, onde nós sermos maiores, melhores do que João Batista, mas a atuação da graça de Deus em nós no tempo dessa dispensação é tremenda, pelo que Deus atua em nós é algo extraordinário, mais do que o próprio João Batista. João Batista viveu um tempo em que Jesus estava presente, mas ele não foi participante da morte de Jesus, do seu sepultamento, da sua ressurreição, da sua subida triunfal aos céus, do derramar abundante do seu Espírito e na abastança de dons espirituais. João Batista não viu isso, não desfrutou isso. E nós temos essa liberdade, conforme Paulo disse: enchei-vos do Espírito. Observe como que a palavra quer dizer, mas estava prometido que Deus faria isso. Pelo que no livro de Zacarias tem uma riqueza muito grande, mas são palavras muitas vezes difíceis. Continuando, verso 9, outra vez: acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Observe que as gerações passaram, povos e mais povos já passaram, mas a marcha da igreja segue, atravessando os séculos, atravessando os milênios, e vai chegar onde tem que chegar, aos confins
da terra, no sentido com que o Senhor falou sobre isso. Continua a palavra ainda, verso 10: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça, de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O que quer dizer isso? Deus estaria derramando sobre nós o espírito da graça. Ele mesmo é que estaria atuando em nós para nós compreendermos, entendermos o que nós fizemos. Matamos o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Salvador. Muitos costumam apontar só para os judeus, eles mataram Jesus. E tomem bordoada no Judas Iscariotes e no judeu qualquer que aparece, esquecendo que foram as nossas transgressões, os nossos pecados que levaram Jesus a ser crucificado. Então essa palavra não fala de judeu carnal, fala de judeu espiritual, os convertidos. Cada um de nós, se verdadeiramente entendemos o que é a obra do Calvário, ali está a nossa salvação, mas ali está o Salvador crucificado pelas nossas transgressões. Não é do judeu não, o problema deles, eles vão dar conta com Deus, mas vamos entender nós, pelo que deve vir a nós, um quebrantamento pela expiação nossa em Jesus, ele morrendo por nós, já está profetizado. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, mas ainda arrependimento e lamentação pelo que as nossas iniquidades trouxeram de dano ao próprio Senhor e também ao nosso próximo. Se alguém ainda não lamenta, não chora e não vê Jesus traspassado por nós mesmos, ainda não está bem arrependido, não entendeu a gravidade dos seus próprios pecados. Então não jogue para o futuro isso, já é algo presente. Até mesmo em Apocalipse diz: e verão aquele a quem traspassaram. Mas não é coisa para o futuro. Sim, será no futuro para os que vão nascer e vão aceitar Jesus ainda, mas para aqueles que já aceitaram Jesus, isso é presente, atual. E consequentemente, verso 11: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, cada um estará chorando com a sua família à parte. As palavras aqui citadas falam: a linhagem de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte. Verso 13: a linhagem da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte. Quer dizer, cada um terá pleno entendimento da morte de Jesus para perdão dos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões e nós fomos sarados. É presente, a palavra é figurada, e também pelo sentido que nós, por aceitarmos Jesus, nós somos o Israel de Deus. Alguns aqui são descendência de Davi, são da tribo de Judá, outros são da tribo de Levi, outros de outra tribo, mas não importa, da tribo que espiritualmente fizemos parte. O importante é que nós estejamos entendendo o que os nossos pecados trouxeram de dor em Cristo Jesus, mas ele não recuou para que pudesse ser o preço da nossa redenção. E aí termina o capítulo 12, entrando em seguida no capítulo 13, dizendo que naquele tempo, que é esta época, essa dispensação da graça, verso 1, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Ou seja, as águas saradoras que viu Ezequiel, delas fala também Zacarias, estão correndo uma fonte aberta
para os habitantes de Jerusalém. Qual é a fonte aberta? A graça misericordiosa de Deus para nos perdoar. Mas a atuação dessas águas, verso 2, acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Irmãos, não é para vir mais na memória nossa nome de ídolos. Precisamos vigiar, porque tem muita gente ainda está com a boca torta ainda. Torta pelo mau costume do passado. Em vez de num problema, num momento rápido, de pedir um socorro a Deus, vale-me, ó Deus, às vezes sai outro nome aí. E às vezes para no meio do caminho, que parece que a subconsciente já reprova, mas começa falando. Temos que pedir socorro ao nosso Deus e não a nossa qualquer outra coisa. Mas está na boca de muitos. Se não vigiar, fala o nome inteiro. E a operação de Espírito de Deus é para tirar de nós qualquer nome de ídolo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E o mediador é Cristo Jesus. Mas continuemos. Outra palavra difícil, verso 3. E será quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe que o geraram, o traspassarão quando profetizar. Forte, forte, mas não é literal. O sentido é que ninguém na verdade estará profetizando de si mesmo, ou é o Senhor Deus que fala, ou então é falso profeta. E quando um homem ou uma mulher fala da parte de Deus, sendo profeta de Deus, ele não pode entender que é ele falando. Ele é instrumento de Deus e não se glorie nisso, porque então ele se chamará a si mesmo profeta e não entenderá e não viverá a verdade, que é Deus que falou por ele. Aí sobre ele sentença de reprovação. Aí vem a palavra que está em Hebreus, que Deus faria conosco um concerto de tal forma que ninguém ensinaria ao seu companheiro, porque todos serão ensinados por Deus. Então cuidado à procura de profeta. Temos que procurar Deus, e Ele vai usar alguém para falar conosco. Ou falará diretamente, por que não? Mas cuidado, tanto de nós procurarmos o profeta, ou de alguém achar que é o tal porque é profeta. Não, tira essa glória de si mesmo, lance a glória toda para o Senhor, não tome o lugar do Senhor, é perigoso. Nesse caso, seu pai e sua mãe que o geraram, mãe que gerou a este pode ser a própria igreja estará contra, reprovando essa atuação no meio da sua casa. Continuando no verso 4 do capítulo 13, e acontecerá outra vez naquele dia que os profetas se envergonharão cada um da sua visão quando profetizarem, nem mais se vestirão de mantos de pelos para mentirem. A atuação do Senhor será tão forte que falsos profetas terão rapidamente uma repreensão do Senhor, e aquele que quer servir ao Senhor terá vergonha de alguma glória que alguém lhe queira imputar. Lembremos de Paulo, Barnabé, Silas, Pedro, João, quando o pessoal vinha para ele admirados pelo milagre que se fez. Pedro, João, Paulo, Barnabé, Silas. Nós não. Por que vocês estão olhando para nós? Nós não. Nada. O homem, ele é simples instrumento, o vaso de Deus. E assim continua a palavra, verso 6. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. E continua, ó espada, ergue-te contra o meu pastor
e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Outra profecia nítida, clara, a respeito de Jesus. Ferido, mas onde você foi ferido? Na casa dos meus amigos. O Senhor veio para o que era seu, tanto os judeus, os israelitas, como toda a humanidade é dele. Ele veio de encontro ao homem que ele criou, e o homem o feriu. E diz a palavra, a espada seria erguida contra o pastor, o bom pastor, e as ovelhas iriam se espalhar. Observe bem, multidões seguiam a Jesus Cristo, multidões, mas quando Jesus foi preso, até os seus discípulos mais chegados correram. Lá na hora do julgamento, quem estava lá? Pelo jeito Pedro, para negar Jesus mais um pouco. E depois aos pés da cruz, quem estava lá? Mas a palavra diz no verso 7 no final: volverei a minha mão para os pequenos. Irmãos, a luta vem. Desde aquele capítulo anterior, ou capítulos anteriores que nós estamos vendo, que o Senhor vai levantar todas as nações contra o seu povo. A luta é grande e há muito dano, mas aqueles que estão com os olhos fixos no Senhor, que se faz pequeno nisso tudo e se abriga no Senhor, o Senhor volve-se para eles. Portanto, tantos combates, lutas de igreja, tanta divisão, tanta dissensão, tanta coisa que está aí, não tome partido, irmão, a não ser do Senhor dos Exércitos. Temos que fazer como Salomão disse: os coelhos são frágeis, mas sábios, porque fazem a sua casa na rocha. Nós temos que nos colocar frágeis no meio dessa disputa toda que existe por aí, e ter a nossa casa, nosso abrigo na rocha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Cuidado, não tomemos partido. Há muitas lutas de diversas formas. Fiquemos firmes no Senhor e não vamos tomar parte de coisa alguma. Vamos esperar no Senhor, no Senhor. Toda a nossa questão é com o Senhor, e pelo Senhor e pelos que são dele. Lembremos, a segurança de cada um de nós são os moradores de Jerusalém e o Senhor seu Deus. Finalmente, verso 8, voltando a profecias passadas, se diz aqui, por exemplo, no verso, vamos ler 8 e 9, são tão importantes essas palavras e verdadeiras. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Observe, irmãos, essa expressão. A salvação é dada, está à disposição de toda a humanidade. Mas quantos vão ser salvos? Jesus disse, porfiai pela porta estreita e pelo caminho apertado. São muitos que se salvam? Não. E observe que vem de Deus a aprovação. Vem de Deus este fogo que muitos ainda não entendem bem. Quando João Batista diz que o Senhor batizará com o Espírito Santo e com fogo, muitos falam que tem um batismo com o Espírito Santo que é uma excelência de dons espirituais, mas quando é batizado com fogo o negócio é dobrado. Irmãos, não, não e não. O Espírito Santo já é fogo bastante. Quando a palavra diz será batizado com o Espírito Santo, é revestido de Deus, para aguentar a prova que vem em cima da parte do próprio Deus. Deus não poupa. Deus vai provar cada um de nós.
mas para nós podermos passar nesta prova, ele já dá ajuda, a presença dele mesmo conosco. Mas ele conosco, ele nos faz passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo, e nós não estaremos afogando nem queimando, se estivermos firmes nele. Esse é o batismo com fogo, que nós precisamos entender, que aqui fala tão claro, é a provação, para que de nós vai saindo o quê? Toda a escória, tudo que é ruim, tem que sair, e é Deus que faz isso. Voltemos a palavras anteriores, quando os profetas anteriores disseram: quem quererá ver o dia da sua vinda? Que a sua atuação será forte no meio de nós. Continuemos. Em destaque ainda desse final do capítulo 13, eu quero lembrar que é a terceira parte, não é a maioria que serve a Deus, e a aprovação vem para os que estão dentro da eleição e da chamada. Está claro isso? Aí relembro a palavra que diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Quem disse isso? Apóstolo Pedro. Mas alegrai-vos antes no fato de termos o Espírito de Deus, e toda essa aprovação é justamente para sairmos melhores. Ou a outra palavra que diz, para nós não desanimarmos quando por Deus somos repreendidos, quando somos tentados. Essa palavra tentação é no sentido de provação, porque uma vez provados, estaremos sendo aprovados por Deus. Continuando, capítulo 14, continua ainda dentro desse nosso tópico, profecia da vinda do Senhor, do Messias. No capítulo 14, é o Senhor como rei sobre o seu povo, sobre todo o exército que habita em todo lugar de morada. Assim, volta o Senhor à carga, no verso 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade será para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Irmãos, isso nunca aconteceu em termos físicos, da cidade ser tomada pela metade. Nunca. A palavra de ordem espiritual. E observe outra vez, Deus ia trazer todas as nações, Deus vai ajuntar todas as nações e povos na peleja contra Jerusalém. Isso vem de Deus. E haverá um combate grande em Jerusalém. O que é Jerusalém mesmo? A igreja. É o povo de Deus. E o que vai acontecer no meio do povo de Deus? Muitos serão saqueados, muitos forçados, virá provação tal que será como o forçar de uma mulher, algo parecendo superior às próprias forças. Continuando, metade levado para o cativeiro, mas a cidade não será totalmente tomada. Paremos. É aqui que nós devemos entender, devemos nos esforçar e não ceder, que se tiver um propósito firme com Deus, nós não seremos mulheres forçadas, seremos homens valentes, firmes na posição, porque Deus é o nosso ajudador. Observe essa forma contraditória, irmãos. É Deus mesmo que lutou contra Jacó. O anjo lutou com Jacó. Anjo lutar com Jacó, coitado. Mas Jacó lutou determinado por uma bênção de Deus para vencer. E o anjo lhe resistiu na medida da sua força e da sua perseverança. Mas no final, Jacó prevaleceu. É porque o anjo veio na medida.
ou seja, a provação, o obstáculo, o teste da nossa fé, vem na medida que podemos suportar. Se formos vencidos, é porque nós não lutamos com determinação. Não lutamos com determinação. Porque senão seria a palavra negada, quando se diz que nós não somos provados além da nossa força. Mas nos nós sermos vencidos, está o sinal que nós não estamos determinados pelo Senhor ainda. Por isso que Paulo fala, se verdadeiramente Cristo habita em vós. Se verdadeiramente Cristo habita em vós, vamos vencer tudo. Mas se nós estamos com um pé cá, outro pé lá, duvidosos, o que também a palavra diz, reprovando, voz de duplo ânimo. Não é ânimo dobrado não, é ânimo duplo, hora está à esquerda, hora está à direita, hora pelo Senhor e hora está desanimado. Não, persevera firme com o Senhor, num ânimo só, pelo Senhor. Não podemos ser como no tempo de Elias, entre dois pensamentos. Não. Mas observe, todas as nações contra Jerusalém, e haverá dano na igreja. E eu pergunto, como é que foi a nossa igreja aqui? Não sofreu dano? Não repartiu despojo entre nós? Não levaram parte do povo? Não levaram prédios, patrimônio nosso também? Levaram. Até materialmente vemos isso confirmado entre nós nos dias presentes. E aqueles que nos roubaram ou que criaram o dano no meio de nós estão se gloriando de serem maiores, de terem mais força de opinião e influência e etc. Mas eles estão aqui e nós não fomos vencidos. Permanecemos em Jerusalém, ainda que saqueada pela metade. Continuando, verso 3, no meio dessa batalha que o Senhor provocou, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Verso 4, ainda naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Muitos estão esperando o Senhor vir e descer com os pés no Monte das Oliveiras, mas não é para o futuro, é para este tempo e este dia, chamado hoje. E quanto aos pés do Senhor sobre os Montes da Oliveira, foi nos Montes das Oliveiras que o Senhor Jesus deu ordem: ide por todas as nações e pregai a toda a gente. Quem crer e for batizado será salvo. E se repartiu o monte por todos os 4 lados, os 4 cantos da terra, as 4 direções cardeais, no sentido de que o evangelho é para ir por todo lado. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Alguém diz repartido no meio, é simbólico, porque aqui não é repartido no meio, é repartido em 4 partes, porque uma parte vai para o norte, uma parte para o sul, uma parte vai para o oriente e uma parte vai para o ocidente. Quantas partes são? 4. Isso já aconteceu. E foi do Monte das Oliveiras que o Senhor subiu diante deles, indo para o céu, recebido ali em glória. Donde voltará, aí sim, nas nuvens do céu. Não é botar pé na terra mais não. Ele vai vir nas nuvens do céu. E nós? Vamos pedir para ele descer até aqui? Não. Nós vamos subir. Tessalonicenses capítulo 4. Ao encontro, juntos ao encontro dele nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então observe, uma palavra é essa. Não tem nada de o Senhor vir reinar em Jerusalém, na terrestre. Nada disso. Ele vem nas nuvens do céu. Mas saindo nós do Monte das Oliveiras, nós também que estamos nos repartindo por algum lado para pregar o Evangelho de Cristo Jesus na ordem e de pregar o meu Evangelho, nós vamos meio afligidos, perseguidos. É a palavra que está aqui no verso 5. E fugireis pelo vale dos meus montes.
porque o vale dos montes chegará a Zel, ou seja, limites, avançará, e fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Então observe que esse Monte das Oliveiras repartido e o povo fugindo entre os montes é antes que Jesus venha. E observe, interessante, a expressão é igual a de Judas: e virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, igual a profecia que está em Judas, mostrando que essas palavras já estão em cumprimento, só falta Jesus vir, mais nada, mais nada. Temos entendido isso? Está tão claro essa expressão que gostaria que irmãos entendessem com claridade, assim como percebo. Fugiremos, perseguidos, mas cumprindo a ordem: ide, pregai o meu evangelho. E então virá o Senhor. Quando é que o Senhor vem? Quando este evangelho foi pregado até os confins da terra. Quando é que o Senhor vem? Quando completar o número dos salvos. E nós estamos com a ordem: ide. Ordem que saiu do Monte das Oliveiras. Continuando, verso 6: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. O que quer dizer isso? Isso não é muito claro nem muito escuro, está um pouco assim a meia luz, não se sabe direito o que é certo, o que é errado. Nós estamos vivendo esse tempo. Prega-se uma coisa aqui, ali alguém fala, não é assim, é desse jeito. E acolá outro já prega de uma terceira maneira. Está faltando luz, está faltando claridade. Mas entretanto a luz não faltou de todo. É um dia conhecido por Deus. E lembremos, voltando à expressão do Salmo, a palavra do Senhor é luz para o caminho e lâmpada para os pés. Quando a luz não for tão intensa que clareia todo o caminho, entretanto a palavra de Deus para cada um de nós tem que ser como lanterna, iluminar o lugar onde nós vamos colocar o próximo passo. E assim vamos vivendo a nossa vida na caminhada de Deus, passo a passo, sem erro. Mas qual é a claridade que temos? Palavra de Deus, que agora tão somente é dada como lâmpada para os pés. Continuando mais um pouco, verso 7 diz: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. O que quer dizer isso? Nesse tempo difícil, em que a iniquidade tem se multiplicado, o amor esfriado, está nem claro nem escuro, mas de repente virá plena luz. Por que virá luz? Porque é a vinda do Senhor, que trará plena luz. O sol da justiça brilhará com intensidade sobre nós. Observe os particulares. Quando Jesus vier, nunca mais haverá noite. Nunca mais. Continuando. Verso 8. Naquele dia, é o tempo da graça que vivemos, também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. Ou seja, as águas que já vimos citadas, que estarão correndo para purificar-nos do pecado, estas águas vão continuar jorrando, águas vivas, e isso em qualquer tempo. Ou seja, não faltará. Enquanto o mundo estiver ainda com existência e Jesus não vir, haverá salvação, porque águas há jorrando sobre a face da terra, águas da graça de Deus para a salvação. Verso 9: e o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome.
E segue outras descrições, falando de uma situação de melhoria sobre a face da terra. Mas não é essa terra. É o sentido da nossa habitação celestial. Mas diz aqui que naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Vamos esperar vir esse dia ainda? Ou não entendemos que Jesus é o Senhor? Ele é o único Senhor. Aí vem a palavra que Jesus disse: ovelhas há que não estão neste aprisco, mas convém agregá-las para que haja um rebanho e um pastor. E quem é esse pastor? É o próprio Senhor. Então aqui outra vez citação desta verdade. Mas continua a palavra dizendo, verso 11: e habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. É a Jerusalém celestial, onde não haverá amaldiçoados. Não e não. Verso 12: e essa será a praga que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Não tome isso textualmente, irmãos, mas o Senhor quer dizer que serão o quê? Desfeitos, contando com vitória, se gloriando no mal que fazem a igreja, entretanto perecerão todos aqueles que se levantarem contra o Senhor. Outras palavras difíceis, verso 13: naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e ao saciar a mão de cada um contra a mão do seu companheiro, e também Judá pelejará em Jerusalém. Misericórdia. Que palavra é essa? É dentro da Jerusalém, os ditos irmãos lutando contra os ditos irmãos. Aí vamos ver Mateus 24, verso 10. Uns aos outros se aborrecerão, uns aos outros se trairão. E como é que está o nosso rebanho evangélico no Brasil e no mundo? Quantos dizendo-se salvos, cristãos de Cristo Jesus, cheio de dons espirituais, falando em mistério e matando o irmão com a sua língua. A espada de um contra o seu companheiro em Jerusalém. É tempo difícil ou não? Tempo difícil. Temos que tomar um cuidado muito grande, irmãos, muito grande. Por isso que fica sempre essa questão, um esforço enorme para ir buscar almas para salvarmos e colocarmos dentro da igreja, mas depois quantos há que estão procurando um mínimo que acha nesse que veio para botá-lo para fora de novo? Nós colocamos para dentro, depois nós colocamos para fora. A nossa mão é boa para salvar, mas depois é boa também para estender a espada contra o irmão. Tempo difícil esse que estamos vivendo, mas é o cumprimento da palavra. Por isso que Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Continuemos mais um pouco. Verso 16, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma família da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Palavra difícil também, irmãos, mas o sentido ao lado que queremos destacar é que, na verdade, todos que restarem vão estar servindo ao Senhor em Jerusalém e não deixarão de servir ao Senhor, porque estarão cientes que dependem inteiramente do Senhor. Se eles se apartarem e não virem ao Senhor,
sobre eles não virá a chuva, a graça. Mas lá no céu, irmãos, já estaremos aperfeiçoados. Não haverá essa situação. E nós estaremos ali numa multidão tão grande que será chamado como multidão de povos, de línguas, nações e tribos, servindo ao Senhor em Jerusalém. Esse é o sentido. Não pense na terra existindo, não. Que a terra que agora há perecerá, disse Isaías no capítulo 51. Mas nós aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça, lugar da morada de Deus. Verso 20, outra vez: naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. Verso 21, e todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos. Últimas palavras: naquele dia. Isto mostrando que se naquele dia é o tempo que vivemos hoje, mas se completa e se projeta no dia eterno com Deus nos lugares celestiais. Não pense que nós vamos ficar andando de panela lá no céu, não, viu, irmãos? Com panela com carne para cá, panela com carne para lá, dos sacrifícios, não. Não, não e não. Isso aqui na linguagem que o povo poderia entender na época da lei, em que lá em Jerusalém tinha gente andando para lá e para cá com novilho, com pombo, com bode, com cordeirinho para sacrificar e etc, etc. Mas lá no céu, a Jerusalém estará como que cheio de pessoas servindo ao Senhor em sacrifícios, que não será de bezerro nem de touros e nem de bodes. Será o quê? Os lábios que confessam o nome do Senhor. Jerusalém será constantemente um júbilo, uma alegria dos salvos vindo encontrar o Senhor dos exércitos na sua cidade, em Jerusalém. Não dá para explicar mais detalhes, porque para falar na terra é difícil, falar do céu então, como será o nosso dia a dia lá no céu? Mas uma coisa é certa: naquele dia não haverá cananeu na casa do Senhor, porque todos serão israelitas, no sentido espiritual. E assim, irmãos, encerramos esse livro de Zacarias. Observem, começamos a falar de uma reedificação de um templo físico, mas Deus tinha interesse nesse templo físico, estava de fato operando nesta ocasião e nesse sentido, mas tudo figurado para um dia estarmos construídos como morada de Deus em espírito, sendo nós a Jerusalém, morada de Deus. Por isso entendamos, quando se apresenta a igreja em Apocalipse, se apresenta a Jerusalém, porque a Jerusalém somos nós, morada de Deus em espírito. Se alguém ainda não entendeu perfeitamente como é isso, uma coisa é certa: lá no céu você vai entender, porque nem tudo é fácil de entender, porque são coisas que nós não vemos e ultrapassa a nossa imaginação e a capacidade de nossas palavras descreverem. Mas o bom é que, sendo fiéis, lá estaremos vivendo a realidade dessas palavras, não na figura, mas na exatidão da perfeição e glória que o céu é. E Deus, portanto, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.